Boa noite, pessoal. Boa noite, buscadores de autoconhecimento, buscadores de si, buscadores da compreensão da própria história. Eu acho que esse buscadores da compreensão da própria história hoje vai ser o tema principal dessa live. A live de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre amor e prosperidade, mas dentro daquele contexto do afago, do aconchego, de uma história de vida. Eu vou trazer hoje Anderson Fortunato. Ele é terapeuta integrativo e facilitador sistêmico. E é que eu só preciso dar uma pincelada. Lá no início da minha caminhada, o Anderson foi meu aluno. E o desabrochar dele, hoje, quando eu vejo ele saltando cada vez mais alto, alcançando cada vez mais conquistas, eu me orgulho de ter tido ele na minha caminhada e de estar aprendendo com ele também. Anderson, vou te chamar. Bem-vindos. Enquanto a gente aguarda o Anderson, eu quero dar um recado, e isso é importante porque eu acabo sempre me esquecendo. Lá no final, nos finaizinhos das lives. Compartilhem, enviem essa mensagem o mais longe possível, coloquem coraçãozinho, comentem, faça isso, faça essas histórias, faça essa leveza e essa busca, chega cada vez mais longe. Anderson, eu não tô te vendo, tudo bem? Tudo. Tu não tá me vendo? Não estou te vendo. Ai, ai, ai. Pera aí, então. E agora? Também não. O Instagram tem disso, né? Ele vive É, aprontando com a gente. Eu já fiz lives assim, onde eu só fiquei me vendo, conversando com vocês, mas só me vendo. Mas tu tá me escutando direitinho? eu tô te ouvindo, mas vou sair, então. Tu me chama de novo. Tá, tenta mandar o convite pra mim, pra ver se talvez eu é que tenho que te aceitar pra mudar alguma coisa. Foi, vamos ver o que vai ser agora. Caso não, agora eu tô te vendo. Agora tu tá me vendo? Estou te vendo. Eu não tô me vendo, mas tudo bem. Ai, meu Deus, mas tu tá me vendo. Continua aparecendo? Pra mim tá aparecendo a tela com os dois agora. Isso Tá, já tá mais tranquilo. beleza. Anderson, seja bem-vindo. É um prazer em te ter aqui, poder apresentar para o pessoal o teu trabalho, a tua caminhada. Eu já falei ali no início que tu fostes meu aluno, eu já não consigo me lembrar, Anderson, até se foi na segunda ou na terceira turma de mesa consteladora. Foi, eu acho que na segunda. Enfim, de lá para cá eu vejo a construção da tua caminhada, assim, um desabrochar fantástico, não é por nada que tu estás aqui hoje para contar um pouquinho quem é o Anderson. Então eu quero Eu- que tu te apresente, e aí eu já quero que tu fale um pouquinho, acho que a gente já pode adentrar nisso também, falar um pouquinho como é que o Anderson chegou até aqui. Conta a tua história, conta o porquê tu escolheu a terapia. Tá contigo agora. Então, muito obrigado pelo convite, Vivian. Eu tava olhando agora no fim do dia, eu tava procurando uma foto. E aí eu encontrei lá em 2022 as fotos de quando eu fiz a formação. Então, por acaso, foi ali entre o dia 22 e 23 de outubro. Olha ali, ó. Então, isso é bem interessante que a gente está num movimento de sintonia de novo. Então, de ano, né? Então, 2022, 2023, 24, 25, 3 anos. E tem uma das coisas que a gente estava conversando hoje, que tu falaste que agosto tá uma loucura, que as coisas, os movimentos realmente esse ano aqui, eles estão intensos em todos os sentidos, né? Para ti também. Também. Toda a história que tu estás construindo.
Então vai, apresenta. Então, eu sou o Anderson. Hoje eu tenho trabalhado muito mais, buscado essa estar com o desenvolvimento humano. Então, não só mais terapeuta, mas transformar de uma forma diferente. Então, não é só olhar para a dor, né? Antes, o meu trabalhar era quando as pessoas chegavam com dor, né? Com uma queixa, com um sintoma. Então, o Anderson tem 37 anos, é casado com uma parente de sobrenome aí da Vivian, né? Então, com a Ionara Faver, eu tenho um filho de 6 anos, o Gustavo. Então, esse é mais ou menos o Anderson. Hoje eu tenho trabalhado então com a parte terapêutica, mas também com o desenvolvimento humano. O que, ótimo, o que te levou a estar exatamente neste aqui agora? Hoje, nesse lugar que eu tô hoje, o que me motiva principalmente é a minha família, né? É eu dar os passos para que eu possa estar suprindo todas as necessidades minhas, mas da minha família também. E quando eu falo família, eu tô falando esposa e filho. Eles são, né, o meu combustível. Então, mais pensando lá no início, quando o Anderson começou a buscar a ferramentas de autoconhecimento, a primeira que se apresentou foi a constelação familiar. Então foi onde eu vi muitas coisas minhas, né? E aí eu fiz constelação, eu fiz pedagogia sistêmica, eu fui buscar uma pós-graduação em constelação, eu fiz a mesa consteladora com a Vivian. Eu agora estou trabalhando com um método que se chama Forfil também trabalha com muitas questões e uma das bases desse método é a constelação. Então é bem bacana, né? O Anderson veio se construindo e eu acho que a mesa foi uma coisa que me ajudou muito nesse conseguir atender online, se colocar nesse lugar à distância, de conectar, sabe? Então foi algo que veio para agregar e transformar a minha forma também de trabalhar. E quando eu comecei a busca, então, que eu conheci a constelação, foi algo que foi muito chocante, porque eu vi coisas que eu não imaginava, sabe? Então, de ver padrões na minha vida, de que não tinha relacionamento, de que, ou melhor, estava engrenando nesse relacionamento com a minha esposa, isso há 11 anos atrás, e ao mesmo tempo a parte financeira, principalmente, a prosperidade, né? E então, hoje, quando eu olho para toda essa minha caminhada de 11 anos atrás, eu vejo que hoje eu posso e tenho condições de ajudar outras pessoas se conhecerem, entenderem os seus problemas e verem que tem solução. Então, eu falo muito que esse mês foi um mês bem corrido, onde eu tive fazendo um monte de palestras, e eu coloquei quem é o Anderson? O Anderson é um terapeuta e facilitador. E o que eu faço? Eu ajudo pessoas. Mas eu só ajudo as pessoas que querem realmente a mudança. Então ficou muito claro para mim, sabe, esse tanto falar e repetir que eu disse, não é isso mesmo que eu faço. Eu ajudo as pessoas que querem transformar as vidas, mas eu só consigo quem de fato quer. É o acordar para a própria história e é o se responsabilizar em querer mudar. Eu acho que esse é o papel de todo terapeuta, mas principalmente aquele que tem o dom da constelação familiar, que ele te faz olhar além do que nem tu falou. Eu acho que toda e qualquer pessoa que ela faz uma primeira constelação é chocante. Porque tu te depara com algo que sempre esteve aí, só que estava tapadinho, né? Tu estava escondendo aquilo de ti ou tu não queria ver. E a partir do momento que tu acorda, né, dentro desse entender, dentro né, da constelação, não tem como tu não querer ir além e se trabalhar e melhorar. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode? Por quê? Eu acho que isso tem a ver e a gente só pode entrar dentro do tema de hoje. Por que
Ou quando tu disseste que tu fez uma constelação e isso foi, para mim foi assustador quando eu fiz a primeira vez. Eu entrei em total choque, porque eu já não tava na cara, não queria ver e foi tipo o sacudir e Sacudão, né? acorda pra Aquele vida. chacoalhar. Exatamente. Acorda, guria, e te vira. Agora tá contigo pra te poder fazer a diferença. Mas tu te lembra do porquê? E Por que aí que eu fui? exatamente. Principalmente pela questão do dinheiro. A prosperidade. Então, de eu ter consciência, Vivian, que lá em 2009, eu acho que era, por aí eu ganhava de salário o que meu pai e minha mãe ganhavam juntos. E pergunta aonde eu morava e quem me sustentava. Meu pai e minha mãe. E eu não conseguia ver dinheiro. Eu não via esse dinheiro na minha vida. Eu não via ele ficar, eu só via ele sumir. Quando eu fui buscar essa constelação, esse movimento, eu consegui ver muita coisa que estava ali. Ah, eu saía almoçar no shopping, eu jantava no shopping, eu saía, eu gastava com roupa, eu comprava roupa, usava uma vez ou nem usava e já dava para alguém. E nunca parava dinheiro junto comigo. Eu pensei, o que que eu vou fazer para ter um dinheiro? Fui lá e comprei um carro, para eu ter algo com que eu enxergava, sabe? E aí eu fui fazer essa constelação. E foi tão gritante o quanto eu era leal à minha família, ao meu sistema e à história antes da minha família. Antes da minha família de origem, do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe do Anderson, quando a gente está nesse contexto, a família do Anderson, a gente tinha alimento, a gente tinha uma casa, a gente tinha roupa, a gente tinha o essencial para viver. Tinha alguns luxos porque meu pai trabalhava no mercado. Então, a gente tinha muitas coisas de comer, por exemplo. Mas, às vezes, assim, tênis. Tinha um tênis. A hora que aquele tava meio ruim, tinha que comprar um novo, né? Não tinha dois. Mas eu cresci nesse movimento de ver que algumas coisas eram um pouco mais difíceis. E aí eu fui programado nesse mais difícil, né? E ouvindo as histórias de como tinha sido a infância do meu pai e da minha mãe, que eram ainda mais difíceis do que as que a gente vivia, né? E ali eu comecei a. Quando eu fiz a constelação, que se montou aquele campo, porque eu fiz uma constelação de grupo, né? E montou aquele campo, e aí a prosperidade, Vivian, vinha na minha frente. E eu virava de costas para ela. A prosperidade vinha e eu não queria olhar para ela. Então eu era muito leal à minha família. Que eu pensava, se eu ganhar dinheiro, no meu inconsciente, né? Ele pensava muito isso. Se eu ganhar dinheiro, eu vou ser diferente. Eu vou estar me distanciando. Eu não vou mais fazer parte. Então, isso foi quando a pessoa falou isso. Anderson, tu tá te dando conta disso? Desse movimento, que a prosperidade tá aí. Só falta ela bater assim no teu ombro e dizer, olha para mim aqui. Porque ela vinha muito em minha direção. Chegou um momento que ela cansou. E ela ficou parada esperando eu resolver o que eu queria da minha vida. Então foi muito bacana esse olhar e foi chocante depois, ao longo dessa constelação, que no decorrer tu olha para pai, olha para mãe, mas eu lembro que era um evento que era meio workshop, alguma coisa assim, e o valor era um valor mais ou menos que todo mundo pagava para estar ali. E aí a pessoa me trouxe todas as notas de dinheiro que recebeu durante o pagamento, ela pegou todo o dinheiro e botou na minha. Ela disse: abre as tuas mãos. E botou todas aquelas notas assim na minha mão para eu olhar a quantidade de dinheiro. Aquilo me deu um negócio que eu lembro assim, tipo, de tremer, de tanto dinheiro assim na minha mão. E eu olhar para o meu pai e minha mãe me olhando, eu com aquele dinheiro e eu me sentindo culpado de eu não poder dar nada para eles daquele dinheiro que estava na minha mão. Uma, porque eu era racional e eu dizia assim: tá, esse dinheiro é dela, não é meu. Mas outra, ao mesmo tempo, eu me sentia culpado. E foi aonde eu vi que eu não prosperava ainda mais porque eu estava me sentindo culpado
por estar numa posição que eles não estavam. E aí, quando essas fichas caem, nossa, daí tu. É a mesma coisa que tu levar uma voadora nos peitos, né? Toma e acorda pra vida, guri, que tá errado, né? Tá perdido. Ah, tem uma das coisas que tu disseste sobre uma coisa bem importante, programação, né? Ah, isso é uma das coisas que eu também repito muito, porque a gente tem que cuidar os padrões familiares, mas até a gente precisa cuidar o que está lá no subconsciente, né? No inconsciente, dizendo é, era exatamente como tu via. E fora toda essa questão dessa lealdade, né? Se tu ganhar mais, tu não pertence. Aham. Tu tem que te igualar para ser visto, né? É um padrão de crença e é um ciclo. O universo, por exemplo, que nem tu falou, a prosperidade estava aí, estava esperando. Só bastava eu ver. O universo, a gente pede para o universo, mas não adianta, que tem gente que diz, o universo, VD, estão fazendo as movimentações. Mas não adianta tu pedir e tu continuar dentro daquele ciclo onde tu não acordou ainda. Né? Não existe prosperidade enquanto a gente não trabalhar esses padrões. Não existe lei da atração, né? Não Na existe. verdade, eu digo, eu tava. Agora tu falou uma coisa que fez muito. Eu me lembrei de outra coisa, né? Durante um tempo eu fui buscar, eu não aprendi educação financeira em casa, né? Então meus pais têm um baixo conhecimento, mas eles fizeram o possível. Tu tem que estudar. Tu tem que estudar, porque se tu não estudar, tu vai ficar igual a gente. Então eles me motivaram, né? Meio que numa ameaça, mas eles me motivaram. Então, quando eu fui buscar esse conhecimento, em algum momento eu busquei educação financeira de uma forma terapêutica. E aí, hoje, até uns dias atrás, a pessoa me elogiou por um post que eu tinha feito. E aí eu disse para a pessoa, eu disse assim, eu tenho que fazer a minha parte também. Porque se eu não fizer a minha parte, só ficar pedindo universo, me manda cliente, universo, resolve a minha vida, não vai resolver. Eu tenho que me mexer também. E ela disse, isso, muitas vezes se chama otimismo tóxico. Porque tu fica ali naquela esperança de que o universo vai te mandar, que vai te mandar, que vai resolver, porque tu tá pedindo e tu tá disponível. Às vezes tu nem tá tão disponível, né? Mas tu tá naquele otimismo que vai dar certo, que vai chegar sem fazer nada, só pedindo pro universo. Então é importante pedir pro universo? Penso que sim, que te deixa com um pensamento positivo lá na frente. Mas é importante se mexer também. Dentro do mentalismo, né, a gente tem todas aquelas leis, mas é a vibração, é o movimento. Não adianta tu pedir sentado, o universo ele vai dizer, peraí, te movimenta, criatura. Tu Aham. precisa fazer a tua parte. Né? E não é simplesmente levantar, tudo bem. A gente vai, batalha, né? Como dizia o pessoal no laboratório, a gente sua o bigodinho, mas a gente ainda tem que trabalhar todas essas questões que estão nos sabotando. Sim. E por incrível que pareça, elas direcionam uma vida inteira. Se tu não tivesse acordado, não tivesse te disponibilizado a olhar, provavelmente o Anderson ainda seria aquele Anderson lá atrás. Certamente. Com um monte de questionamentos, né? E o porquê, e o porquê, e o porquê, né? Por que que eu pratico a lei da atração? Porque eu tenho um quadrinho com uma Ferrari, eu vou lá, todos os dias eu faço a minha meditação, mas o básico tu não tá vendo, Aham. né? Que é a gente diz que é invisível, né? Mas tá na cara. É só a gente acordar, tá ali sendo esfregado pra gente. Olha ali onde tá teu problema. Só olha. Obviamente que a gente não consegue olhar sozinho, né? A gente sempre vai precisar de alguém para direcionar. Mas enfim, vamos lá. Agora eu quero o Anderson, terapeuta, eu quero o Anderson, constelador, eu quero que tu fale. Ah, esse tema que nós escolhemos é amor e prosperidade. Obviamente, as duas coisas se encaixam. Aham. Mas eu quero que tu fale um pouquinho com toda a tua história, mas adentra um pouco mais nesse assunto do que é esse amor, o que é essa prosperidade. Então, muito bem. Hoje eu digo, quando a gente conversou, né, Vivian, que uma das coisas que mais aparece para mim
Os temas que eu sou mais procurado são relacionamento, amor e prosperidade, dinheiro. E eu tava fazendo até essa semana, e eu vejo, principalmente, né? Daí eu começo a pensar, e é isso, e é aquilo, e aí eu comecei a enlouquecer. Enlouquecer de uma forma positiva. Porque daí eu digo que eu começo a pensar, e eu vou pensando, e um pensamento puxa o outro, e nesse pensar eu tava me dando conta de que uma das coisas que me trouxe para esse movimento, então, foi a prosperidade. Uma das coisas que mais se apresenta para mim é a prosperidade. Sintonia, né? Então foi aonde mudou, houve essa virada de chave. E é muito bacana porque nos atendimentos as pessoas vêm e elas dizem: Ah, mas eu quero olhar para o meu dinheiro. Eu quero olhar para o meu dinheiro porque o meu dinheiro não é o suficiente, eu estou num relacionamento que não é bom e eu preciso melhorar o meu dinheiro para eu sair dessa relação. Daí eu digo: Tá, mas não, o que tá ruim não é o relacionamento? Né? É, mas eu preciso resolver primeiro essa questão do dinheiro. E eu digo, tá bom, vamos olhar para isso. E aí o campo vem e vai lá e direciona que o problema realmente é o dinheiro. Opa, é o relacionamento. A gente precisa olhar para essa relação, que muitas vezes tá lá na infância, na relação com o pai e com a mãe, e aí tu projeta esse pai ou essa mãe na tua relação. E também, às vezes, lá no teu chefe do trabalho. Então, por que que tu não ganha melhor? Por que que o teu trabalho não tá bom? Mas teu problema não é o relacionamento? É, né? Então, uma coisa se encaixa na outra. E quando a gente, eu penso assim, que quando a gente tá bem nessa questão relacionamento, a gente tá bem também no relacionamento com o dinheiro. Uma relação, de novo, né? Então, pra mim, uma coisa vai fechando com a outra e vai fazendo sentido. E hoje a gente escolheu esse tema. Eu fui convidado para falar sobre esse tema em outro lugar e tem mais um workshop para que vai acontecer uma imersão. Eu vou falar sobre prosperidade de novo. Eu digo, poxa, Anderson, aceita que a prosperidade está aí de novo na tua vida e tu não tá vendo. Aceita que eu tô caminho. Então tá sendo bem legal esse movimento de eu conseguir ter essa clareza, mas ao mesmo tempo ver que as pessoas que chegam, mesmo que às vezes eu não saiba o que a gente vai fazer, o que a gente vai constelar, quando a pessoa vem aberta para olhar para sua questão e de coração ela diz: Não, realmente, o meu problema é o meu relacionamento com o fulano, ou com o meu chefe, ou com a minha mãe, ou com o meu pai, ou com o meu parceiro, minha parceira. Quando ela escolhe olhar para aquilo, a gente consegue ver as coisas se ajeitando e, de uma certa forma, tudo indo para o seu devido lugar. Se cada um tem um lugar, como a gente fala, de pertencimento e ordem, né, nas constelações, faz com que cada coisa estando no seu lugar, cada engrenagenzinha funciona direito, né? Então é bem bacana de ver. Eu fico apavorado com os resultados das pessoas que elas. Porque às vezes eu digo assim, tá, mas eu sei que dá resultado, mas parece que é tão rápido e que é tão grandioso às vezes, da pessoa dizer assim, Anderson, mas minha vida não dá certo, nunca tive, os relacionamentos ficam errados, é um padrão que desde o meu primeiro relacionamento nunca deu certo. E aí tu vai olhar, tu enxerga, tu mostra, a pessoa diz realmente era isso, e aí a pessoa diz, Anderson, tu não vai acreditar. Eu tô conhecendo uma pessoa totalmente diferente daquelas que eu tinha no padrão. Eu não tô nem acreditando como é que essa pessoa chegou na minha vida. Eu não tô entendendo e nossa, não sabem nem, né? E eu digo, e eu também não sei nem o que dizer, porque na verdade é teu merecimento. Você olhou e entendeu que algo estava errado e você conseguiu internalizar aquilo, né? Eu digo que a constelação, quando a gente olha, ela de fato ela mostra o que a gente não tinha visto, ela tá ali, mas é só para ter essa clareza, é como se erguesse aquela mãozinha e dissesse assim, né? Eu tô aqui, tu não tá me vendo, eu tô aqui, me enxerga. E quando a pessoa enxerga e ela diz, realmente, era isso, ela acolhe aquilo dentro dela, esse acolhimento faz com que o contexto geral se solucione.
nós temos uma forma praticamente fragmentada de pensar, né? Que é como se realmente as coisas não, que nem tu falaste, é o relacionamento ou é o dinheiro? A gente acha que tá tudo separado. Nós fomos acostumados. Tem um ditado que vem em mente agora, que é aquele sorte no amor, azar no jogo, ou vice-versa. Não é. A gente aprendeu, e aí entra mais um padrão de crença, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não! Todas estão conectadas. Né? E um simples não se posicionar em algum lugar simplesmente faz com que tu desgringole, praticamente, dá para usar essa palavra, todo o restante. E aí, quando tu olha e tu assume a tua responsabilidade, porque a vida é tua, a história é tua, e o querer mudar é teu, aí tu começa a notar que um simples movimento já dá aquele resultado gigantesco. Né? E a gente acha que não é possível. Não, e faz total sentido, porque a gente hoje, a Vivian também trabalha com, pensando na mesa, né, consteladora que a gente usa, então o, o atendimento, a forma de pensar quântica, então que não existe distância, que não existe esse tempo, não existe esse movimento, a gente começa a entender que tem vibrações, que tem frequências. Então, quando a gente começa a olhar para com um olhar diferenciado, além, tá, tem a parte terapêutica, mas tem a parte energética e vibracional, né? Então, se eu estou vibrando que eu quero algo, mas se eu tenho que escolher entre um e outro, eu vou ficar nessa. A energia não vai chegar de novo, porque eu quero um ou outro, né? Então eu tenho que olhar ou para a relação ou para o dinheiro. E não, precisa dos dois. Tem muitas pessoas que eu já ouvi falar sobre a questão de dinheiro que fala que é uma energia feminina. Tem pessoas que dizem que é uma energia do sexo. Então tem várias formas, né, de pensar. E de novo a gente está em relação, né? O masculino vem com a energia do pai e controla esse dinheiro, dá destino para ele. E a emoção da mãe faz com que a gente gaste descontroladamente. Então é importante olhar de novo a relação entre esses dois, né? E essa prosperidade, o dinheiro, e também esse merecimento, essa aceitação, né? Essa permissão, porque sempre vai girar em torno da permissão. Então, hoje, quando eu olho e penso em dinheiro, penso, vou sair de férias, eu vou viajar. Meu pai e minha mãe não vão ir junto. Mas eu fiz escolhas. Eu me programei para. Então, é interessante a gente olhar e conseguir dizer, tá, beleza, eu não consigo levar eles agora, mas eu consigo fazer outra coisa com eles junto. Então não me sinto culpado. E aí eu olho e digo assim, pô, mas meu pai vai ficar triste se eu não levar eles? Não, ele vai ficar feliz porque eu fui. Porque eu dei conta de prosperar. Porque eu tô conseguindo fazer algo que talvez ele nem ia querer fazer se eu tivesse e dissesse, pai, vamos, ele ia dizer, não, não quero ir. Entende? Então, às vezes, esse movimento a gente se prende num julgamento ou numa crença de que às vezes eles nem querem. Eu vejo por presente, né? Presente de aniversário, presente de Dia dos Pais. Nem precisava, porque é importante a presença, tá? Mas eu vejo que às vezes realmente meu pai não queria nada. Ele só queria que tivesse ali. Então, isso é importante a gente ter essa clareza. A gente se prende a umas ideias que foram vendidas ao longo do nosso desenvolver por uma novela, por um filme, por uma propaganda de margarina, por algo que a gente diz, tem que ser assim, e não é. E aí a gente fica nesse não poder, nesse não se permitir, né? Não crescer, não desenvolver. Então eu penso que está tudo muito interligado. Nós criamos os próprios muros, né? E a gente vai amplificando a altura deles dentro de todas essas crenças ou essas ideias que não são a realidade, né? E aí é que tu disseste uma coisa muito importante, né? Que as pessoas
Elas estão com um pé aqui, outro pé ali, quando acham que o dinheiro e amor não estão juntos. Mas tu não pode ficar com um pé aqui e outro pé ali, como é que tu vai andar para frente? Quando tu tá tentando né, como se tu tivesse com um pé numa canoa, outro pé na outra canoa. E tu tem uma canoa na frente, Aham. dizendo vem, mas aí tu continua ali, ó. E aí esse teu ir, como tu tenta te segurar dos dois lados, não tem. É lei do equilíbrio, né? O equilíbrio, ele não diz que tu tens que ficar parado. Simplesmente tem que, né? Depois a gente pode falar um pouquinho depois, mas para te poder ir, tu tem que ter o equilíbrio. Não ficar parado. E o universo, ele entende isso, né? Também como o ir para a vida. Né? Como é que tu vai ir para a vida se tu tá estagnado ou numa coisa ou na outra? Como é que tu vai, como é que tu queres? E aí entra realmente toda essa questão de dinheiro. Como é que tu quer seguir? Como é que tu quer saber como investir? Como tu queres que esse dinheiro entre na tua vida se o teu pé tá lá atrás? Como é que tu vai para frente? Não vai. Não vai. Não vai. E sabe que eu vejo muitos padrões, né? Quando as pessoas chegam para os atendimentos no consultório, e mesmo na minha vida, eu acabo sempre, né, falando muito mais de mim, mas porque eu vejo essa experiência. E quando a gente fala hoje de prosperidade, de dinheiro aqui em casa, esses dias o Gustavo veio com uma que ele me fez eu pensar de novo. Primeiro ele sempre diz que ele é rico, e de fato, comparado comigo, ele é rico. E eu falei isso em umas palestras esses dias, e aí a pessoa me questionou e disse: Tá, Anderson, mas daí tu não tá falando errado, tu não tá deixando ele entender que ele é rico e ele, na verdade, não é rico de fato, porque daí a gente tá pensando em rico de fortuna, né? De grandes capitais de dinheiro. Mas eu tô dizendo para ele que sim, ele é rico, por quê? Porque ele tem uma casa, ele tem um carro, ele, né, tem condições, ele tem uma série de coisas que outras pessoas não vão ter. E ele mesmo já está aprendendo a juntar, guardar dinheiro, né? Então ele está entendendo que ele pode, quando ele junta o dinheiro, ele tem para gastar. Então ele tem pequenos objetivos, né? Ah, eu quero ir no McDonald's, sem ser no dia que eu vou levar. Então ele diz, pai, eu tenho dinheiro, eu posso ir? Tu me leva? Então ele consegue ter essa clareza. Então, isso é interessante a gente mudar um padrão de crença que no meu tempo talvez eu pensasse, porque meu pai e minha mãe diziam, nós somos pobres. E aí eu digo assim, não, a gente não, né, digo para ele, a gente hoje não pode. Porque às vezes, vou dizer tudo sim para ele, a gente pode ir todo dia no McDonald's. A gente pode comprar tudo que é brinquedo. Não, né? Tem que ter um bom senso. E aí, nesse movimento, faz com que ele entenda que sim, é um padrão diferente. E ele diz assim: Eu sou rico. Perguntar para ele o que, que ele é. Ele é rico. Ele é rico. Então já vem numa crença diferente de que sim, é rico, mas precisa saber usar o seu dinheiro. Olha só, tu disseste de uma coisa muito importante para te ver como a pessoa, quem te perguntou, ainda está presa em padrão de crença. Aham. Porque o rico, para ele, é talvez tu ter muito, muito, muito dinheiro Não é a riqueza de ter uma família, não é a riqueza de ter uma educação, né? Provavelmente esta pessoa está presa no padrão de crença de que Naquele padrão. ser rico é só ter milhões no banco. Não. E olha só que bacana. Quando tu fala isso para o teu filho também, que é o inverso do que nós escutamos, Aham. né? Quando tu fala da tua infância, a minha foi muito parecida, né? Era aquele dinheiro contado, era aquele Isso. trabalho, não tem, não pode, Então tu cresce dentro dessas restrições e tu ainda cresce com a ideia do sofrimento pelo dinheiro, né? Do sofrimento de absolutamente tudo, relacionamento, de tudo. Mas o que tu tá dizendo para teu filho desta riqueza, e essa parte bonita, é a riqueza do todo. Aham. Da família, é a riqueza da educação, é a riqueza de ter o pai e a mãe ali juntos, de ter alguém que direcione, de ter um pai que está fazendo diferente. Olha que riqueza.
Tá quebrando padrões para que ele não repita. Sim, para que seja mais fácil. Isso é riqueza. Isso tu te permitiu, como pessoa, olhar para tua história. Olha só que lindo. E é isso que a gente prega tanto, né, dentro da constelação familiar, que a gente fala em romper padrões. Tu te permitiu olhar porque estava praticamente atrapalhando. Tu olha para todas as crenças que tu teve, tu começa e tu assume a responsabilidade de fazer diferente e tu passa adiante isso. Tu não perpetua o erro, tu perpetua justamente a correção que tu fez, o ajuste. Não tem como ele não ser rico. Não, e é engraçado, Viviane, de tu ver ele pegar, por exemplo, dinheiro. Ah, ganhei, é o dinheiro da cantina, vai pra cantina. Mas, eu sobrou um dinheiro, vou guardar. Então ele ter essa visão, eu vejo nesse movimento, e eu não quero me engrandecer nesse sentido, mas eu vejo aquelas fotinhos que aparecem muitos nos posts do Instagram, onde tem um vô, um bisavô, o pai, o filho e a criança, aonde às vezes é um padrão de xingamento, de um comportamento mais, né, um comportamento tóxico, e aí a gente está vendo que chega um momento que alguém vai lá e muda esse padrão. E a gente está fazendo isso. Porque eu penso assim, pô, foi tão difícil para mim, eles tentando estimular, mas ao mesmo tempo colocando as crenças porque eles não sabiam, né? Então eu que tenho esse conhecimento, eu consigo dizer assim, tá, eu não tô dizendo que ele é milionário e que ele pode comprar uma Ferrari que a gente tem, mora numa mansão. Não, mas a gente mora bem, a gente tem o que muitas pessoas não têm. Então ele consegue ter essa clareza de que ele estuda numa escola boa e que isso a gente consegue, né, ir plantando essa sementinha de que sim, é prosperidade, que é rico sim. Então ele vai vendo que o dinheiro que ele ganha é fácil, que não é difícil, que ele pode usar da forma que ele quiser, que às vezes ele vai ter que juntar um pouco mais, porque as coisas têm valor. E isso com 6 anos aprender economia, Meu Deus. né? Então entender que tu ganha, tu precisa ter para poder gastar e às vezes tu vai ter que juntar um pouco mais, tu vai ter que fazer um esforço. Então isso é interessante, porque quando no meu tempo a gente não tinha isso, então ganhava lá um dinheirinho e já ia comprar bala, porque não tinha, né? Comprar bala, pirulito, doce. Mas é o que muitas pessoas chegam no consultório dizendo: mas é que eu não tive uma boa relação com meu pai, porque meu pai era assim, ou meu pai era ausente, minha mãe era muito dura, meu pai chegava, trabalhava, dava todo o dinheiro para ela, ela decidia como ia fazer, não sobrava nada porque era pago todas as contas, e a gente continuava no mesmo padrão. Então a pessoa sente aquela dor, fica remoendo aquela história ainda adulta e não consegue prosperar, não consegue ter um bom relacionamento ou melhor trabalho Fica preso. Tu só olha naquela para aquilo dor. ali que aconteceu. Na realidade, e aqui tem uma das coisas que eu ando falando muito nos últimos tempos, é tu jogar a responsabilidade para trás, porque a culpa é deles, de uma coisa que tu pode mudar, Sim, tu pode fazer diferente. Nós somos a geração, e a gente tem todas as possibilidades do mundo para isso, de fazer esse diferente. E não é olhar aquela história com amor, porque foi como tu foi criado, não tinha outra forma, é respeitar essa formação, mas é tu mudar essa programação para ti, né? Para tua leveza e para os que vêm depois. claro. Não propagar isso. Tu sabes que eu estava falando com meu irmão há pouco tempo, dentro da história minha e do meu irmão também tem muita dessas histórias de prosperidade, a gente tem que lidar muito com isso. É um processo que para mim também eu ainda estou trabalhando, tem muitas memórias aí. E eu estava dizendo para ele, disse, mano, tu te deu conta que nós estamos nos dando a possibilidade de olhar para 30 anos ou mais da nossa história, rever passo a passo, entender cada um deles e permitir, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho um sobrinho, ao nosso sobrinho diferente. Né? Porque a gente vai ter o conhecimento suficiente para passar para ele não repetir aqueles erros ou aqueles padrões de crença.
E agora tem uma coisa muito importante, vamos colocar aquela pitada de espiritualidade. Eu li um post faz pouco tempo. Nós somos a geração índigo, né? Que dizem que são aqueles que vieram nos anos 80, 70, 80 e 90. E a gente diz que a gente veio para mudar, né? Muita coisa aqui para essas crianças que viriam. Daí tem as cristais, tem as diamantes, assim por diante. E aí tinha um chamado dizendo assim: índigos, agora é a hora de vocês fazerem a diferença. Aham. Agora é a hora de vocês quebrarem os padrões e trazer essa libertação para as próximas gerações. Então, é a nossa oportunidade de estar fazendo diferente para trazer aquilo ali, né? A nossa oportunidade de reescrever também a nossa história, entender, mas também de facilitar para os lá de trás, né? Claro. Sabe que muitas vezes quando a gente fica. Eu gosto de fazer as minhas analogias, né? As minhas comparações. E eu penso que muitas vezes, quando essa pessoa que chega e diz, mas a culpa foi do meu pai, da minha mãe lá, que não souberam lidar, ou tinha um relacionamento ruim, e a pessoa que fica presa naquela dor, e ainda hoje olha e diz assim, não, mas eu faço, mas não faço tudo o que deveria fazer. Então é como se ela estivesse se afogando numa piscina rasa. Ela está se afogando por quê? Porque ela não levanta. Ela tá morrendo afogada porque ela não se dá conta, ela não ergue o corpo e sai da água. Quando vê, a água tá batendo na canela. Mas ela tá ali se sufocando, se afogando. Por quê? Porque ela tá presa naquele lugar, naquele padrão de comportamento, de crença, de forma de ver, né? Então eu penso que muitas vezes o maior desafio é fazer essa pessoa ver que é só ela levantar e sair desse afogamento. E aí tem um detalhe, né? A pessoa, para poder ver também, ela tem que sentir aquela dor, ela tem que colocar essa dor, ela vai ter que botar o dedo na ferida, né? E tem muitas pessoas que preferem justamente ficar nessa piscina rasa para não mexer com essa dor. Claro, porque ali já tá acostumado, né? Às vezes até a água tá quentinha. Ai, gente, agora eu não me lembro qual foi a analogia. Na outra semana eu fui até São Paulo para gravar um podcast com a Suzy no Medium Talks. E ela usou uma analogia que ela disse assim, ela fica feio a gente falar agora, não me lembro exatamente, mas ela disse assim, a gente está numa piscina de M, né? Aham. E a gente está acostumado porque ela é até quentinha, Aham. né? Então, sai daí, caramba, vai doer se levantar, fazer um movimento, sair dessa piscina, vai, mas tu tem que fazer um movimento. Senão tu vai continuar dentro daquelas justificativas eternas de que tua vida não dá certo. E também tu não pode culpar. Não. Porque normalmente quem fica nessa justificativa sempre arranja um culpado, né? E se coloca no Sim. papel de vítima. Então eu vejo muito que as pessoas chegam, Vivian, né? Chegam para os atendimentos. Por isso que eu disse lá no início, eu só ajudo quem quer de fato mudar. Porque as pessoas chegam para o Anderson resolver o problema delas. Indiferente da técnica. O Anderson resolvendo tá muito bom. Então, muitas vezes é aquelas pessoas que chegam, é aquele olhar de eu vou acender uma velinha para Nossa Senhora e ela vai fazer o milagre. E é o que as pessoas às vezes querem, que chegar num lugar e alguém resolva para elas. Elas não querem olhar, elas não querem saber como, elas muitas vezes não querem fazer a parte delas. E esse é o desafio do terapeuta. É mostrar que também tem a parte delas nesse resultado. Uma das coisas que eu tenho aprendido e que fez eu mudar muito nesses últimos, eu acho que nesse último 1 ano, principalmente, foi essa busca, enfim, de estar sempre buscando encontrar alternativas e soluções, né? Mas eu entrei numa mentoria e essa mentoria fala muito sobre ambiente. Muito sobre ambiente. Tu estar no ambiente certo, que te motiva, né? Que te faz querer andar. Então, às vezes, as pessoas vêm para terapia e elas estão num ambiente que não motiva elas.
E quando elas começam a sair daquele ambiente que teoricamente é tóxico ou que não proporciona ela crescer, ela dar os passos, ela fazer os movimentos, ela vai se sentir presa. Então, se eu continuasse morando na casa dos meus pais, se eu continuasse trabalhando da mesma forma e a empresa não dissesse, Anderson, ou você entra numa graduação, ou você vai ser substituído por uma pessoa que esteja buscando conhecimento. Então, se alguns movimentos não tivessem acontecido, eu não estaria aqui hoje. Porque os ambientes foram me movimentando. Quando eu saí de casa, aí o movimento fez com que a empresa me motivasse de novo, aí a faculdade fez com que me mexesse de novo, e a vida vai fazendo a gente se mexer. Então, ok, a vida está se mostrando e eu estou fazendo meus movimentos. Então, ok, vai acontecendo, né? E eu acho que se tu não seguir o fluxo, isso é outra coisa que tu disseste agora muito importante. Tu vês um movimento, mudou uma coisa. Consequentemente, muda outra, muda outra. Então, tu vai tendo um direcionamento para melhor, né? A partir do momento em que tu assumir a responsabilidade de mudar e querer ir para a vida. E se eu tivesse naquele movimento que a empresa disse, Anderson, tu vai ter que estudar ou tu vai ter que sair daqui. Se eu tivesse, não foi com essas palavras, né? Mas mais ou menos isso. Se eu tivesse pensado, bah, estudar vai dar trabalho. Aí O eu Anderson ficava, provavelmente não estaria aqui agora. não estaria, porque é aquela coisa, a pessoa enxerga o movimento, vê que precisa fazer, mas eu vou ficar onde está confortável, onde está quentinho, tu entende? Então, eu vou dizer assim que quando eu estava ali na oitava série, eu pensava, quando eu chegar no segundo grau ali, terminar o ensino médio, terminou e deu, chega de estudar. Não tem mais estudar na minha vida. E aí veio a empresa e disse, não, ou tu estuda, e aí eu comecei. E aí eu fui buscando outras coisas que eu estudei, coisas assim que às vezes não faz nem sentido, mas eu não Mas parei faz, em algum mais. momento da vida vai fazer. Não, e a gente não para. E isso é o bacana. De não parar, porque daí tu te dá conta que se tu parar, talvez a vida vai parar mesmo. Então, esse continuar constante, fazendo e refazendo, e aprendendo e fazendo e buscando, faz com que a gente chegue aonde a gente quer. E é incessante, porque quando a gente faz o primeiro movimento e a gente vê, a gente sente a diferença, aí tu começa, né? Então eu vou querer ver aqui, eu quero dar uma olhadinha nesse outro assunto, e a gente vai se soltando, desatando os nós. Lentamente, obviamente, né? As coisas não são de uma Não. hora para outra. Isso eu acho que também precisa ficar claro aqui quando a gente fala dentro de um processo de constelação. Primeiro, o Anderson acabou de dizer, o constelador não é responsável pela tua vida, ele te mostra. Ele Isso. não pode trilhar o caminho por ti. A responsabilidade da tua vida é tua, né? E também não é de um momento para outro. O Não. olhar para a dor, o sentir e o querer mudar é um processo que por vezes demora muito Sim. tempo. Né? E aí eu vou dar só um exemplo aqui, como tu disseste, tu gosta de usar de exemplo, todo bom terapeuta precisa contar o seu exemplo, né? Que não existe melhor exemplo do que a superação dele. Então, se ele está na tua frente te contando, é porque ele conseguiu vencer aquilo ali. Aham. Agora quem se perdeu fui eu. Já emendei um assunto no outro. Mas vou tentar me lembrar agora o que eu estava dizendo. Mas enfim, acabei indo para. Tá. Demora meses, né? E aí Demora. eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, em 2009 faleceu a minha mãe. Eu tenho vários problemas. A minha prosperidade ela não envolve só o financeiro, o trabalho que eu estou fazendo, mas a saúde, quem conhece a minha história. Então tem muita coisa ali para ser trabalhada. Em 2009 eu perdi minha mãe. Eu só fui ver que eu não tinha trabalhado o luto na primeira constelação que eu fiz. E também fui ver o posicionamento, que eu tinha mudado o papel, eu era a mãe da minha mãe. Aham. Errado. Como é que tu tem prosperidade quando tu enxerga ah, avesso, né? Tu Aham. não tem como. E até hoje, Anderson, eu comecei meu processo,
dei curso, desenvolvi ferramentas, estou em constante estudo. Eu não trabalhei toda a questão do luto. Então, não é um processo a mudança é vista a partir do momento em que tu assume a responsabilidade, tu toma atitude. E aí vai depender do paciente. O Claro. quanto tempo ele quer e o quanto tem que ser trabalhado aí, né? Então, pode demorar um tempo, pode ser que um processo, ninguém é igual a ninguém. Não tem Então, uma receita de bolo, né? Não é igual. vai depender do quanto o paciente se sente agradável nessa piscininha Aham. e o quanto ele acha que ele está no tempo dele de mudar ou não. Não somos nós, terapeutas, que vamos fazer isso. A gente só diz, ó, aqui. Agora, o que tu vai fazer com isso? Eu acho muito bacana essa possibilidade de nós podermos mostrar esse caminho e dizer, ó, aqui é o problema e a solução está aqui. E o meio desse caminho de sair daqui para cá é você que vai ter que, né, atravessar. Então, às vezes a gente faz isso aqui para que a pessoa possa cruzar a ponte, né? Mas ela vai ter que atravessar essa ponte. Então, isso é importante. Eu penso que todas as pessoas que chegam, que elas vêm, elas quanto tempo vai demorar, quanto tempo leva, não tem uma O seu fórmula. tempo. Vai depender do quanto tá te incomodando isso e o quanto tu realmente quer sair desse lugar, né? Teve uma das coisas que, né, quando a gente busca esse entendimento e de repente a gente transforma esse nosso entendimento em aprendizagem e poder mostrar para outras pessoas, como é o teu caso, eu sempre digo que tu és aquele que já trilhou aquele caminho no deserto. Tu sabe qual pedra tem que pisar. Então, tu vai dizer para o teu paciente, tu segue aqui. Eu vou estar aqui te dando apoio moral até tu conseguir atravessar essa parte, mas eu não posso fazer isso por ti. Né? A gente está aqui para te auxiliar, o caminho está ali, é por aí que tu tem que seguir. Porém, no entanto, quem vai ter que dar um passinho na frente do outro vai ser tu, com o paciente. Né? E quando, voltando ao raciocínio de 2 segundos atrás, quando nós, por exemplo, né, terapeutas, aprendemos isso, e quando o paciente também começa a aprender a olhar, ele começa a identificar essas zonas de desconforto com maior intensidade, já começa a identificar o que tem que ser trabalhado. E esse processo, que por vezes demorava meses para ele sair dessa zona de que não é uma zona de conforto, é uma zona de desconforto. Só ele que não sabe. A pessoa está acostumada a estar ali, sofrendo, ela acostuma com a dor. Então, esse primeiro movimento normalmente é o mais demorado para a pessoa, só que o segundo movimento vai ser mais curto. O terceiro movimento vai ser mais curto ainda. E quando tu vê, talvez em questão de 1, 2, um mês, tu conseguiu reconfigurar aquela parte da tua história. Mas a pessoa precisa entender que o tempo é dela. Isso. E é o que eu vejo, por exemplo, assim, né? As pessoas pensam, mas quando tu diz, né, Anderson, eu vejo o teu crescimento, né? Mas se a gente for parar para pensar, tem 11 anos desde a minha primeira constelação. Quanta coisa aconteceu, quanto caminho a gente teve que andar para chegar e hoje pensar assim que tá um pouco mais fácil. Porque é dessa forma do teu raciocínio mesmo. Então, o primeiro foi mais difícil, o segundo tu vai achar às vezes que vai ser tão difícil quanto, mas é um pouco mais fácil. O terceiro já vai ser mais fácil ainda. Então, a gente que cria aquela crença que vai ser difícil, que vai ser igual o anterior, mas às vezes é muito mais rápido. Então, eu penso que a constelação, a parte terapêutica, esse olhar, ele é fundamental para que a gente vá evoluindo, né? Vá mudando, mas é muito mais rápido e mais fácil a partir do momento que você tem constância, que você vai fazendo e refazendo, né? Tem uma coisa que tu disseste aqui, são 11 anos, né, que tu estás dentro desse processo. São 11 anos que tu te permitiu. São 11 anos que a cada dia, provavelmente, tu tá vencendo um pontinho da tua história que tu estava enxergando negativamente. Tu tá Sim. reescrevendo essas partes. E conforme tu vai alinhando tudo isso, sem sombra de dúvida que vai ficando.
mais fácil. Só que também tem um outro detalhe, tu vai encontrando mais coisas que precisam ser trabalhadas. Sempre vai encontrar. Mas é mais fácil, é mais fácil. Eu até brinquei há pouco tempo atrás, eu acho que foi no curso de cura de campo ancestral. Quando a gente olha, a gente começa porque tem aqui, porque tem a memória, porque tem o campo, porque tem a ancestralidade, porque tem outras vidas, e tu começa a te desesperar. Não, peraí, não é. Olha que bacana todas as oportunidades que tu tá tendo de crescer e ajeitar o texto, né? Eu acho que é o Vital que ele fala que todos nós passamos por séries. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tu não consegue sair da primeira série para a segunda série se tu não aprender aquilo ali. Tu repete de ano. Então, o que nós estamos fazendo? Aprendendo para conseguir passar, né? Vai aumentando as dificuldades conforme a gente vai indo da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta. Vai, mas vai aumentando o teu conhecimento. Porque a gente está preparado para essa próxima fase. E a libertação, e o se entender, e o olhar para isso não tem preço. É fantástico. É lindo a gente olhar para todo esse. Mesmo que tenha sido, cada um tem as suas dificuldades, gente, cada um tem a sua história. História. Existem histórias muito, né? A gente sempre acha que a nossa é a mais pesada, não, Tem né? Não melhores e dá tem para piores, comparar. né? Não, cada um tem, mas o olhar para cada um desses pequenos detalhes, principalmente essas crenças, e mudar a frequência. Olha só, eu acho que é o Vital também que ele disse assim: tu tem que pular uma oitava acima. O universo também só entende quando tu cresce. Não adianta eu estar lá embaixo dizendo, ai, eu não sou próspera, ai, porque foi meu pai que me ensinou, foi o meu avô que dizia que eu não podia ter dinheiro, e ficar nesse vitimismo, achando que o universo vai olhar para ti e vai dizer assim, pronto, tu foi premiado, ganhou 1 milhão na Mega Sena. Acontece. Aham. Tá? Um enquanto. Vamos fazer o... Mas não é assim. É um movimento. É o subir esses patamares e alcançar cada vez mais conhecimento de si. É a tua história. Tu só tem que reescrever ela e reprogramar o que não é correto para ti, né? Enfim, é um mundo lindo. Só que as pessoas precisam entender que nada está separado, Que é um todo, né? que é um todo. Eu não sou, no meu caso, por exemplo, né, que eu falei que eu troquei, fui pro papel eu por você, que eu era mãe da minha mãe. Eu fiz isso com 8 anos de idade. É Agora, inconsciente, né? é Por inconsciente, amor. é por amor. E eu levei isso até, imagina, eu sou de 82, eu levei isso até 2009, um pouquinho mais, né? Até eu conseguir entender tudo isso. Ah, enquanto eu ainda estou presa em muitos desses padrões, dessas crenças de lá atrás. Mas enquanto eu continuo, se eu continuasse nesse papel, mãe da minha mãe, eu não ia estar me permitindo vivenciar o luto. Eu não ia ter, não ia, eu ia estar com o passo, com o pé lá atrás, não ia querer ir para frente. Eu ia estar presa em mágoas, raivas e perdas. Mais uma vez eu tô olhando para trás, ó. Aham. E o que tá vindo aqui, eu não tô vendo, né? E o que tá do meu lado, que era o meu relacionamento, meu aqui e agora, meu profissional, eu também não vou estar vendo. Não enxerga. Então não tem como não tem como desconectar os fatos. É trabalhar o que precisa ser trabalhado, é entender, e aí um terapeuta faz isso com, né, principalmente quem tem entendimento mais sistêmico, faz isso divinamente. E entender aonde está aquele nozinho, ou pelo menos o primeiro, para depois a gente ir descascando essa cebola, que é o que mais está te atrapalhando no momento para te dar o primeiro passo. E depois tu vai sendo guiado. Mas volto a dizer mais uma vez, é responsabilidade do paciente. Sim. É fundamental, né? Essa
Não é, ela é uma responsabilidade, mas ele ter essa consciência de que é ele que vai fazer acontecer. Então é de responsabilidade dele, que vai dar certo ou não, sim, também. A neoterapeuta tem sua parcela de responsabilidade, mas quem vai fazer acontecer é ele. A gente, quando a gente fala em prosperidade, quando a gente é muito assunto, né, Anderson? É uma Não, coisa que a gente poderia ficar horas e horas e horas e horas falando. Mas já uma das deu uma coisas, hora. já deu uma hora agora que eu tava vendo, a gente não vê, né? E o Anderson me conhece, os meus alunos me conhecem. Quando eu começo a falar, não deixo passar nem por banheiro. A pessoa só vai falando, né? Então, mas enfim, o próprio assunto prosperidade a gente poderia engatilhar com pai, com mãe, né? Com vários padrões de crença, com trauma teu de infância, tem trauma gestacional, né? A gente poderia interlaçar, poderia costurar com um monte de assuntos. Muita coisa. Mas eu quero só que tu deixe um recado principal sobre, no geral, prosperidade dentro da tua visão e para mim, para ti, dentro do teu trabalho hoje, né? Qual é o passo mais importante para a prosperidade? Eu penso que a virada de chave principal, e isso eu não estou falando de lá em 2011, estou falando de coisas recentes, de ressignificar e ter essa clareza. Principalmente a permissão, a autorização. É se permitir fazer diferente, é se permitir experimentar, que não é tentar, é experimentar. Então, se permitir, permissão, porque a gente merece. Então, permissão e merecimento. Ter essa clareza de permissão e o merecimento. Então, eu vou me permitir fazer uma terapia para que eu veja onde estão os meus bloqueios e ali eu vou vendo que, opa, eu realmente merecia isso porque deu uma mudada na minha vida. Então, eu vou me permitir. Permissão. Acho que essa é a palavra principal que faz, para mim, tá mexendo muito e tem feito muito sentido. Falaste de duas coisas importantes: permissão e merecimento. O quanto tu acha que tu merece mudar? O quanto tu acha que tu merece fazer diferente, te permitir coisas diferentes, né? Como eu sempre digo, dá medo? Dá, Ah, né? Porque tu vai ter que enfrentar a tua dor, mas vai com medo. vai dar o mesmo trabalho, ir com medo ou sem medo. É, é a mesma coisa. Eu sei que a gente coloca uma expectativa gigantesca do medo depois que a gente vê. Ai, sério? Que É era só isso que eu isso. tava com medo. Eu sou dessas, tá? Eu imponho, às vezes, um medo gigantesco para muitas coisas. Isso é um padrão que eu também tô trabalhando. E depois que foi, eu digo, oi? Como assim? Né? Eu achava que ia acabar o mundo e de repente foi. Só assim, ó, pum. Aham. Né? Fazer dar essa virada mesmo com medo, porque vale a pena. E a dor é muito menor do que permanecer naquela piscininha se afogando, né? Aham. É muito menor. Anderson, me diz agora, fala pro pessoal aí, aonde que tu estás trabalhando? Fala um pouquinho sobre ti. Se tu quiseres deixar um recadinho final, até para a gente não alongar mais ainda essa. Não, Perfeito. só para dizer, tá? Eu vou comentar aqui. A prof, ela formou 14 turmas de mesa consteladora. E há pouco tempo eu dei um recado dizendo assim, ó, agora é com vocês. Porque a prof aqui tem outras coisas para fazer, então o Anderson é um desses, né? Hoje, tanto é que está lá no meu site, ele é uma das indicações justamente para essa ferramenta, mas eu quero que tu fale um pouquinho, né? Então, Te diz onde tu atende, com o que tu estás fazendo. hoje eu atendo presencialmente num consultório aqui em Caxias, então eu tenho um espaço
onde eu atendo com a parte terapêutica individual, né? Então, lá muitas vezes eu uso para fazer os atendimentos online, porque eu também faço os atendimentos online. Para me encontrar é no Instagram, @Anderson da Constelacão, ou Anderson Fortunato, procura ali e me acha. A gente troca uma ideia, a gente faz, vê o que é o ideal, o que é melhor. Eu penso que a ferramenta, né, a mesa consteladora, que é o que a Vivian falou, ela já esteve muito mais latente. Hoje, como eu disse, a gente está indo para um movimento de desenvolvimento, então a parte terapêutica eu vejo que ela está ficando um pouquinho mais para trás. E eu acho que é o natural da gente, de novo, criar um desafio e ir em busca dele. Então, ainda continuo atendendo presencialmente, sim, porque eu estou planejando novos voos. Mas então pode me encontrar no meu Instagram, pelo WhatsApp também. Tem um botãozinho lá que já vai direto no WhatsApp. E de uma forma geral, acho que é isso, Vivian. Não me vem nada na cabeça, como eu disse. Às vezes vem um monte de pensamento do nada e eles desaparecem. Eu digo, é o TDAH. É o Ou é a campo mental, espiritualidade. é o nosso campo mental hiper, ultra, mega agitado, e a gente tem tanto pensamento que de repente foge. A gente quer pegar esse daqui, pegou aquele, pronto, de repente se perdeu. É mais ou menos isso. Isso. Então, isso é importante que tu disseste agora, a gente se dá novos desafios. É a parte gostosa, né? Ah, me perguntaram hoje, fizeram uma pergunta para mim, Vivian, tu acha que tu é mais a Vivian terapeuta ou a Vivian prof? Né? Eu sei dizer, eu sou mais a Vivian prof. E esse Vivian prof tá vindo cada vez mais forte, né? Tá batendo cada vez mais para a gente começar a mudar a forma de chegar no público. Mas a terapeuta ainda tá aí. Eu vou te dizer, Vivian, que o Anderson Prof tá acontecendo, Tá né? Porque bombando. a gente montou uma formação, então, em constelação, isso é uma coisa que veio agora na cabeça, né? Então é um movimento que está acontecendo novo. O Anderson, que tá treinando e ensinando aquilo que ele viveu e aprendeu, né? Passando adiante conhecimento, porque é importante a gente também plantar sementinhas, né? Tá levando para um número muito maior de pessoas o teu conhecimento e a possibilidade delas estarem passando para outras pessoas isso. Né? Olha como a vida é. Tu vai realmente fazendo a tua costura até o momento em que tu estás preparado o suficiente para conseguir assumir o papel de propagar de uma forma mais amplificada, muito maior o teu conhecimento. Essa aqui é a parte bacana, nossa, de quando a gente assume as responsabilidades e a gente quer passar esses ensinamentos. Anderson, estou muito feliz. Eu estou te acompanhando, te acompanho faz desde que eu te conheci lá atrás, agora estou um pouco mais presente no Instagram também. Eu estou muito feliz por esses teus movimentos. E tu disseste, a vida tá uma loucura, mas tá gostoso. Não, não posso Né? reclamar. É um louco bom. É um pouco bom. A gente perde, fica com os cabelinhos brancos, né? Fica com umas ruguinhas a mais, mas é um movimento muito gostoso, né? É muito É gostoso. Então, maravilhoso. eu tô nessa também nos últimos tempos e quando a gente para pensar, né? Hoje também gravei coisas totalmente novas, gravei mais um podcast que eu fui convidada. Para mim era inimaginável isso. A pessoa que dá aula, a pessoa podia dar cursos online, mas aparecer ainda ficava, né? E foi lindo, tá sendo cada vez mais lindo, tá sendo cada vez mais perfeito. Então tenha certeza que essa tua caminhada de agora, ela tá assim porque o universo está exigindo que tu assuma outra posição, né? E é E olha que leve, né, Vivian? Quando a gente é, faz algo que a gente mesmo pensa, eu não me via nesse lugar. Mas à medida que a gente vai chegando nesse lugar, a gente vai vendo que é leve, que é o que tu falou agora. Então, foi lindo, foi bom estar nesse lugar. Então, para mim também, mesmo na loucuragem que eu digo, né, nesse movimento intenso e de desafios, e vou ter que ir, vou com medo mesmo, vou. E é isso. Mas é tão gratificante, é como se fosse adrenalina, né? Ela é viciante, ela é viciante. E aí tu fica naquela coisa de, não, eu quero mais, eu quero mais.
E vai O ficando primeiro, bom, né? o primeiro passo é trêmulo e tu entra em estado de pânico. O segundo passo, tu já vai com medo, tu já tá um pouco mais seguro. O terceiro, tu já foi. Aham, é isso. É muito legal. Anderson, muito obrigada Eu por que ter agradeço. aceitado. Pessoal, depois aqui embaixo desse vídeo eu vou colocar o arroba do Anderson. E tem muito para falar. Você tem muito para falar. Eu espero poder te trazer, a gente pincelar outros assuntos, né? Talvez direcionar pai, mãe, a gente tentar Criar algo. desmistificar muitas coisas aí. Mas eu quero te ver mais vezes aqui comigo. Será uma honra. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelas tuas conquistas. E esse mundo que se abriu, abraça. E vai. Vai porque é gratificante e é lindo, tenho a certeza absoluta. Muito obrigado, Vivian, pelos elogios, pela oportunidade e te desejo sucesso infinito, né? Porque quando a gente se coloca nesse lugar de aprender com alguém, eu sempre fico, né, naquela. Eu tenho muita gratidão e uma admiração, né, imensa. Porque, pô, se eu tô nesse lugar, foi um degrauzinho que eu precisei passar ali para que eu chegasse. Então, é reconhecer que aquela pessoa, ela teve algo, né, de fundamental para que eu me tornasse essa pessoa. Então, muito obrigado, porque tu fez parte, faz parte, né, do meu crescimento também. Muito obrigado. Anderson, obrigada. Vocês também são parte de toda a minha história. Sem vocês, eu provavelmente não estaria aqui, tenho a certeza absoluta. Obrigada por tudo. Obrigada por essa partilha. E sucesso sempre, sempre, sempre. Para nós. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Quem for assistir, volto a dizer, agora a Vivian aqui está aprendendo também. Compartilha, comenta, encaminha para isso poder chegar o mais longe possível e tocar quem realmente precisa. Beijo enorme.